Olá, sou Homero Casablanca, narrador oficial do Exílio do Medo, um canal com conteúdo voltados a relatos sobrenaturais e de assombrações e mistérios sem explicação. Se gostar, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative as notificações para receber novos conteúdos. Vamos para a história de hoje. A Velha Lobisomem. Um conto escrito por Agmael Lima. Lobisomens são figuras lendárias presentes em várias culturas e folclores ao redor do mundo. Acredita-se que a origem dessa criatura tenha se dado na Europa medieval, especialmente em regiões onde a população tinha uma forte ligação com a natureza e com as crenças pagãs. Ao longo dos séculos, o mito do lobisomem se espalhou por todo o mundo, com diversas variações e adaptações a diferentes culturas e tradições. No Brasil, a lenda do lobisomem também é bastante conhecida, e faz parte do folclore brasileiro, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Segundo a tradição, o lobisomem seria uma criatura que se transforma em lobo nas noites de lua cheia, e pode atacar e devorar pessoas. A lenda do lobisomem no Brasil está relacionada com as crenças e práticas das culturas indígenas e africanas, que foram trazidas ao país durante a colonização. Na cultura indígena, existem relatos de criaturas que se transformam em animais, incluindo lobos e onças, enquanto na cultura africana, há histórias sobre homens que se transformam em animais através de rituais. A figura do lobisomem representa a dualidade do ser humano, a luta entre a razão e a emoção, e a capacidade de se transformar em algo selvagem e indomável. Hoje em dia, o lobisomem é um personagem frequente em filmes, livros e outras obras de ficção, e continua a exercer um fascínio sobre as pessoas. O caso que vou relatar a seguir nos remete a Gênesis de Nova Ipixuna, um tempo em que ainda não tínhamos iluminação elétrica, e as pessoas possuíam o hábito de usar lamparinas ou candeeiros a querosene para iluminar as suas casas durante a noite. Porém, quando era noite de lua cheia, as pessoas aproveitavam a claridade da mesma para ficar até tarde conversando nos terreiros com seus vizinhos e familiares. Mas segundo o que dizem, naquela época, isolada ao lado da vicinal Spal, morava uma senhora conhecida como Dió. A sua moradia ficava localizada a pouco mais de 1 quilômetro do vilarejo novo ipixunense. Era uma casa antiga e sinistra, cercada por uma floresta densa e sombria. À noite, as sombras pareciam ganhar vida, enquanto uivos sinistros se ecoavam dentre as árvores. Segundo os habitantes daquela época, Dona Dió vivia sozinha, não tinha esposo e nem filhos, e carregava a fama de que em noites de lua cheia, possuíra a estranha capacidade de se transformar em um sanguinário lobisomem. Todos temiam a presença de Dona Dió, pois diziam que quando ela se via transformada na pavorosa fera, vagava pelas ruas e estradas, em busca de vítimas para satisfazer a sua fome. Outros garantem ter visto ela transformada numa horrenda criatura, com as suas enormes e afiadas unhas, além dos seus olhos vermelhos brilhando no escuro enquanto foram perseguidos por ela. Os antigos moradores de Nova Ipixuna evitavam passar perto da casa de Dona Dió em noites enluaradas, pois acreditavam que ela estava sempre à espreita, esperando por alguém desavisado. Contam que em junho de 1981, chegou no vilarejo um jovem rapaz chamado Vasques. Era um caçador habitual, que sabendo da fama da existência de muitos animais por aquelas florestas, veio para Nova Ipixuna em busca de praticar seu hobby preferido.
Ficou alguns dias hospedado na casa de um amigo, que também era caçador e que morava na vila. Por várias noites mataram animais. Porém, numa clara noite enluarada, o amigo de Vasques não estava disposto a ir com ele, porém o mesmo resolveu ir caçar sozinho. Era ainda dia quando o insistente caçador adentrou sozinho por aquela mata, porém a sua caçada foi frustrada, pois não conseguiu matar bicho algum naquela noite. Resolveu então ir embora para a vila, porém ao voltar, se perdeu no meio do mato. Naquela noite, mesmo com a lua cheia brilhando no céu, iluminando o caminho do mesmo, ele não conseguia achar o seu regresso. Vasques, já cansado de caminhar perdido por aquela floresta, começou a sentir muito frio, parecia estar entorpecido de uma causticante febre, além de uma quase insuportável dor de cabeça. Então decidiu procurar algum oco de árvore caída para poder passar a noite, e só então no dia seguinte, buscar o caminho de casa. Enquanto procurava por um lugar adequado para tentar dormir, percebeu que a uma distância de aproximadamente 100 metros no meio do mato, havia uma luz tímida, certamente era alguma casa. Então resolveu ir até lá pedir para passar a noite, já que estava muito cansado e doente para seguir sua viagem. Se aproximou da casa e bateu na porta, implorando por um lugar para descansar até o amanhecer. Foi recebido por uma senhora, que prontamente ofereceu-lhe um lugar para dormir. O jovem contou para aquela senhora que estava queimando em febre, e ela disse que ele se deitasse pois ela ia lhe dar um remédio para curar daquele mal. Vasques agradeceu, e em seguida tratou logo de amarrar a sua rede no alpendre da casa daquela senhora. Em seguida se deitou confortavelmente para descansar, enquanto a velha mulher entrou na mata dizendo que ia buscar algo para fazer um chá para ele. Mal havia se deitado, Vasques começou a ouvir os barulhos estranhos vindos da mata, exatamente da direção onde a mulher havia adentrado. Não deu tempo nem dele levantar, pois logo viu surgindo das sombras um faminto lobisomem com suas garras afiadas e pontiagudas brilhando à luz da lua. Uma fera enorme e peluda, e olhos assombrosamente vermelhos. A criatura se lançou sobre ele, arrastando-o para fora da rede, o levando para a escuridão da floresta. O jovem, assustado, tentou desesperadamente se libertar daquela fera, mas ela era forte e implacável, e o arrastou por entre as árvores, enquanto as suas garras afiadas rasgavam as carnes do caçador. Por fim, o lobisomem chegou em um claro na floresta, onde o jovem viu o verdadeiro terror em seus olhos vermelhos. A fera o jogou no chão, pronta para devorá-lo, quando de repente, um tiro de espingarda foi ouvido. Era o amigo de Vasques, que, preocupado com a sua demora de chegar, e temendo que pudesse ter acontecido algo terrível com ele, resolveu ir à procura do mesmo. Assustado com o barulho do tiro, o lobisomem deixou o rapaz e saiu correndo mata adentro. Enquanto isso, Vasques, todo lanhado e ensanguentado, aproveitando a fuga do lobisomem, veio correndo ao encontro do seu amigo. Naquele momento, Vasques percebeu que havia escapado por pouco. Certamente, se o seu amigo não tivesse aparecido, ele teria virado jantar daquele faminto lobisomem. O seu amigo então lhe contou que ouviu dizer que aquela senhora há muitos anos havia participado de um antigo ritual pagão, realizado em um culto secreto ao deus da lua. Como consequência, a mesma foi amaldiçoada a se transformar em um monstro feroz todas as vezes que a lua cheia aparecesse no céu.
Durante o dia, ela vivia reclusa em sua casa sombria, tentando controlar sua fera interior e suprimir seus instintos mais primitivos. Porém, à noite, estava condenada a vagar guiada pela luz lunar, transformada num monstro sedento de sangue. Desde o acontecimento ocorrido com Vasquez, as histórias sobre Dona Dio se espalharam ainda mais, fazendo com que os moradores de Nova Pichuna ficassem ainda mais aterrorizados. Muitos afirmam que mesmo depois de tantos anos, ainda conseguem ouvir seus uivos arrepiantes nas altas noites de lua cheia, lembrando a todos que ninguém está seguro enquanto Dona Dio estiver por perto. Se você assistiu até aqui, é sinal que você gostou do nosso vídeo. Obrigado por ter assistido. É sempre uma honra ter pessoas interessadas no meu conteúdo, e espero que tenha sido satisfatório para você. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, não hesite em compartilhar comigo nos comentários. Sua presença e feedback são muito importantes para mim e me motivam a continuar produzindo. Mais uma vez, obrigado por ter assistido, e não se esqueça de se inscrever se acaso ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.